Então, vamos lá, no Destino Marrocos, mais uma vez, obrigado pela confiança nas minhas palestras. E, então, vamos viajar para o Marrocos. Eles acabaram de lançar uma nova campanha, um novo vídeo, que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, vou pegar aqui o vídeo. Gente. بلادنا ديما هنا، وعلى ما نتلاقاو الجو ديالها مازال غيفاجئ على قلوبنا، بحورها مازال غينتعش بيهم صيفنا، وأرضها مازال غتبقى بخضوريتها تسحرنا. على ما نتلاقاو ألوانها مازال غتبقى زاهية لينا، نجومها مازال غيلمعوا في سمانا، وصحراها مازال غنشوفوا فيها خطواتنا، بناسها مفتخرين وبينا مرحبين، واخا ماشي مجموعين غنبقاو ديما متحدين. وعلى ما نتلاقاو الامل ديما عايش فينا، والمغرب ديما في قلبنا، نبقاو في دارنا، بلادنا ديما هنا، نعيشوها في الموقع. على ما نتلاقاو. Espero que todo mundo tenha visto, né, conseguido ver o vídeo, se pareceu. Então, vamos no Marrocos. O Marrocos, né, é esse país do norte da África, que tem uma geografia bem específica, porque eles têm as costas no Oceano Atlântico, também uma parte no Mar Mediterrâneo. Então, eles têm um clima nessas cidades ali do oceano e do mar, um clima bem, não fresco, né, mas por volta de 25 graus, entre 20 e 25 graus o ano todo. Depois temos, na parte leste do país, o deserto do Saara, onde temos, obviamente, temperaturas bem mais quentes durante o dia, podemos chegar a ter 50 graus durante o dia, e bem no meio do país temos a cadeia de montanha do Atlas, onde tem estação de esqui. Então, a gente pode esquiar no Marrocos. Obviamente, não é uma estação de esqui tão desenvolvida quanto as estações da Europa, por exemplo, aqui do sul da América do Sul, mas é uma possibilidade e a gente pode encontrar neve durante um roteiro no Marrocos. Sobre a melhor época, né? Então, os meses que a gente tenta evitar são os meses de junho, julho e agosto, porque são os meses mais quentes, tá? Então, fora esses meses, o ano todo podemos aproveitar de Marrocos. Eles falam árabe e também francês, porque fazia parte, né, da colônia francesa. Então quase a totalidade da população fala o francês. E a moeda é que chama de dirham marroquino. Um dólar americano vale 10 dirham marroquinos, tá? Para vocês terem uma ideia do câmbio atual. Para chegar no Marrocos, precisa apenas de um passaporte, não precisa de visto, tá? Então, é passaporte com 6 meses de validade. Para chegar no país, a gente tem algumas opções. A primeira opção é, obviamente, de avião, né, chegando diretamente na cidade de Casablanca, que é a cidade principal, que é o hub da Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, que é a companhia aérea local. Temos também vários voos entre Europa e o Marrocos, para diversas cidades, principalmente para as cidades de Casablanca e
de Marrakech. Então, temos voos de Lisboa, de Madrid, de Paris, né, que são geralmente essas três portas de entradas. Mas podemos também sair de Algeciras. Algeciras, que fica bem no sul da Espanha, de frente para Gibraltar. E aí temos, a gente pode cruzar o mar de barco, demora mais ou menos 2 horas e meia, tá, para chegar em Tangier, que é no norte do país. Então, podemos chegar de avião ou também de barco. Para contar um pouco para vocês da história de Marrocos, na verdade, é uma história que começa há cerca de 3.000 anos atrás, com a chegada dos berberes, tá? E até 685 depois de Cristo, tinha esse povo local, né, estabelecido no Marrocos. E em 685 depois de Cristo, os exércitos árabes invadiram o norte da África, introduzindo ao mesmo tempo a língua árabe e o Islã. E é depois, em 788, então no século VIII, que os povos locais, que éramos berberes, e os árabes se juntaram para criar um Estado marroquino independente, tá? E a partir dali, a partir do século VIII, tivemos várias dinastias, na verdade, tivemos 4 dinastias que governaram o país, tá? Até chegar na dinastia do Alawite, que é a dinastia do atual rei de Marrocos. Em 1912, o Marrocos virou parte da França, tá? Até 1956, quando eles conseguiram ter a independência. Porém, temos ainda uma cidade que se chama Ceuta, que fica ali, vou mostrar de novo para vocês, essa parte de Marrocos, eu vou mostrar aqui para vocês, ela faz parte ainda da Espanha, aqui, Ceuta. Essa pequena parte do território de Marrocos ainda não é totalmente do Marrocos, é sobre a proteção da Espanha. E em 1999, tivemos, infelizmente, o falecimento do rei Hassan II, que foi um dos maiores, mais importantes reis de Marrocos, e seu filho, que é Mohamed VI, que se tornou rei e que é ainda atualmente o rei de Marrocos. Aí temos algumas palavras que sempre usamos no Marrocos, que são Souk, Riad, Casbah e Medina. Alguém sabe me falar o que é um souk? Talvez no chat, se vocês puderem escrever, alguém sabe o que é um souk? Exatamente, Ali. São as compras, exatamente. São os mercados tradicionais. Aliás, esses mercados, né, que parecem labirintos, né, tem um monte de lojas, etc. E, aliás, vou dar uma coisa engraçada para vocês. Em francês, a gente fala para, às vezes, um menino, uma criança, você chega no quarto da criança e você fala, nossa, menino, aqui é um souk, quer dizer, é uma bagunça. É algo que a gente usamos em francês para falar justamente que é uma bagunça enorme, e o souk é isso, são esses mercados com várias lojas no meio do centro histórico. Depois temos o riad. O riad são as casas antigas, as casas tradicionais de Marrocos, que não tem janelas para fora, tá? Essas janelas para fora, na verdade, eram proibidas porque as mulheres não podiam ser vistas da rua. Então, o riad, basicamente, ele tem um pátio central, tá? E em volta desse pátio central temos
os quartos, temos as salas, a cozinha, etc. E é uma casa tradicional que fica no centro, nos centros históricos. Muitos riades foram transformados em hotéis, né, hotéis até de luxo, que podemos, né, onde podemos se hospedar. Depois temos duas outras palavras, que são bem parecidas na definição, que é Casbah e Medina. Alguém sabe me falar, alguém que já foi, por exemplo, né, se alguém já foi para Marrocos, o que é uma Casbah e o que é uma Medina? Medina seria talvez mais fácil, porque é mais comum. Tô vendo que ninguém está escrevendo, então eu vou explicar para vocês. Uma Medina, tô vendo que tem pessoas escrevendo. Isso, ali, então a Kátia, ela conhece ali, é isso. Uma Medina, na verdade, Medina e Casbah são centros históricos, tá? E esses centros históricos, como a Bárbara, por exemplo, está falando agora, esses centros históricos tinham uma muralha em volta, né? Só que, qual que é a grande diferença entre Medina e Casbah? A Medina geralmente se encontra no norte do país. É o nome que a gente usa para falar do centro histórico no norte do país. A Casbah é o nome para falar também dos centros históricos, mas mais no sul do país. A Casbah, ela tem mais um formato de fortaleza, né? Dá para ver que era uma forma de se proteger. Já a Medina é decorada, etc. Então, eles estavam escondendo o fato de ser uma proteção. Então, são essas quatro palavras que a gente usa no Marrocos. Então, vamos começar. Eu falei para vocês que tivemos 4 dinastias a partir do século VIII no reino de Marrocos. E cada dinastia precisava construir a sua capital. Por isso que temos hoje em dia quatro antigas cidades imperiais. As duas primeiras que eu vou mostrar para vocês são as cidades de Fez e de Meknès. Fez foi a primeira, né? Ela foi fundada pelo califa Idrissida Idris I em 789. Já Meknès foi a última. Foi fundada em 1672 pelo sultão alauíta Moulay Ismail, que é da família do atual rei de Marrocos, tá? Então, o que vamos sempre ver nessas cidades, nessas antigas capitais de Marrocos? Nessas cidades, vamos ver as antigas universidades, os antigos palácios, as antigas mesquitas, tem algumas ainda em funcionamento, e os centros históricos, e os túmulos também das famílias reais, das dinastias. Então, basicamente, é isso que vamos ver em cada cidade. Então, por isso que não vou entrar muito em detalhe nessas cidades, porque senão seria muito repetitivo. Mas isso, eu vou mostrar mais fotos e vídeos para que vocês possam sentir a alma desse país. Porém, em Fez, um dos passeios imperdíveis de Fez é a visita aos curtumes, né, onde eles trabalham os tecidos, o couro. Então, é uma visita imperdível que fazemos durante um passeio na cidade de Fez. Aqui eu tenho uma vista geral dessa cidade, dessa charmosa cidade. Depois temos a cidade de Meknès, aqui a entrada da Medina, né, do centro histórico. A gente consegue ver, então, em cima aqui, né, um pouco de... parece um pouco como uma muralha, porém esse portão é extremamente bem decorado, porque não tinha esse lado de proteção, né, mas também para mostrar a riqueza da capital. Depois eu vou mostrar para vocês uma Casbah e vocês vão ver que a arquitetura é bem diferente.
e também mais uma entrada à Medina de Meknès. Agora, vou mostrar para vocês um lindo vídeo de 30 segundos apenas para descobrir um pouco mais essas duas cidades de Meknès e de Fès. Vou colocar aqui. Apareceu para todo mundo? Me falem antes de eu lançar. Sim? Perfeito. Olá, Olga, tudo bem? Então, isso que eu ia mostrar para vocês sobre Fès e Meknès, né? Estou vendo as pessoas que estão falando, nossa, dá muita vontade. É isso mesmo, né? Dá vontade de viajar novamente. Agora, vamos para as duas outras cidades, as duas outras capitais, cidades imperiais, que são Marrakech e Rabat. E a cidade de Marrakech foi fundada no século XI e a cidade de Rabat foi fundada no século XII, tá? Nessas cidades, então, podemos ver, principalmente em Rabat, que é a capital política do país, o atual palácio do rei Mohamed VI, isso é um exemplo. Aí depois os vestígios também de toda a rica cultura da dinastia do Emir Yusuf de Marrakech. De Rabat, desculpe. Depois, isso é a entrada da Medina. E, obviamente, passando em Marrakech, é a praça principal, Praça El Jefna, que é uma... Não sei, Andrea, se você quiser entrar aqui para falar um pouco para a gente as sensações que você teve nessa praça principal de Marrakech, porque é um souk, uma bagunça mesmo. Tem várias coisas, tem várias lojas, tem várias pessoas, né, fazendo shows, etc. Andrea, o que você achou dessa praça? Você não ligou o som ainda? Só parece... Eu não tenho o hábito, né, de apresentar assim como você. Eu senti uma energia muito grande. O que mais me tocou é a música, o cheiro, né, as pessoas... mas a energia, assim, foi uma coisa tão gostosa, tão boa, né? Aquele final de tarde, eu até tomei um chá bem de frente para a praça, e nós fomos durante 2 dias, assim, né? Percorrendo as ruelas, conhecendo o artesanato, né? E também o que é muito interessante, né? Porque vai passando, né? De geração para geração, né? O que eles produzem, o que eles fazem, e isso é muito rico, né? Muito interessante. Exatamente. Tem de tudo lá, né? Tem dentista, tem açougueiro, tem tudo. As cobras, né? Um filme. Exatamente. Assim, é um local para para comer comida de rua. É o centro cultural, vamos falar, de Marrakech, onde você pode sentir a alma do país. Sim. É maravilhoso. Obrigado pela participação, Ale e Andréa, para dar essa sensação que vocês tiveram no país. A energia é incrível, assim, parece que entra, né? Assim, toca demais. É muito, muito bom. Muito bom.
Aí, né, e aqui é uma foto do Souk, né, onde vocês vai passeando nesse labirinto de lojas. Um dos monumentos mais famosos também de Marrakech é o famoso Jardim de Majorelle, que foi a casa do designer francês, designer de moda, do designer de moda Yves Saint Laurent, né? Então, é extremamente famoso, ele tem o sepulcro ali dele, e a gente visita esse jardim também, uma cidade, um lugar extremamente colorido, lindo, de se ver. Ao lado de Marrakech, temos um deserto, que se chama Deserto de Agafé, de onde podemos ver, como vocês estão vendo aqui, as montanhas do Atlas. Nesse deserto, podemos fazer várias atividades, tá? Por exemplo, passeios de jeep, passeios de quad, tem várias atividades que podemos fazer. Então, por exemplo, para um incentivo ou para um grupo, dá para fazer vários passeios, mas atenção, é um deserto de pedras, não é um deserto de areia, tá? O Saara, ele fica mais longe, ele fica mais ou menos 10, 12 horas de carro, tá? Estou vendo que o Ricardo passou uma noite no deserto de Agafé, é verdade, tem vários acampamentos ali também, para quem não tiver a possibilidade de ir até o deserto do Saara, porque ele fica bem mais afastado, é uma opção para conhecer um pouco das atividades que podemos fazer no deserto. Então, eu tenho também um lindo vídeo para vocês sobre a cidade de Marrakech. Bom, vamos lá. E, geralmente, Marrakech é uma cidade onde ficamos umas 2 noites, pelo menos, porque temos um dia de visita e outro dia para sentir a cidade, para passear, sem guia, para conhecer mais a cidade. Então, recomendamos sempre finalizar um roteiro na cidade de Marrakech, porque é a cidade onde vamos fazer a maioria das nossas compras, tá? Então, assim, durante a viagem, a gente aproveita de tudo que tem de cultural, de visitas, e no final, em Marrakech, aí sim, a gente vai fazer as compras do artesanato tradicional. Então, eu mostrei para vocês as cidades imperiais, tá? Além dessas cidades imperiais, temos outras cidades, tá? Temos, por exemplo, a cidade de Casablanca. A cidade de Casablanca é o centro, é a capital econômica do país, tá? Na verdade, temos 3 cidades, assim, que têm uma denominação bem específica. Temos Casablanca como capital econômica, que nem São Paulo, a capital turística, que é Marrakech, que nem Rio de Janeiro, e depois temos a capital administrativa, que é a cidade de Rabat, que nem Brasília. Tá? Então, temos essas 3 cidades bem distintas. E em Casablanca, como é uma cidade econômica, é um pouco que nem São Paulo. Vamos visitar a cidade se tiver tempo. Geralmente, fazemos sempre um tour de meio-dia na cidade de Casablanca, porque é onde chega o voo internacional. E o voo internacional chegando em Casablanca, temos algumas horas para visitar antes de iniciar o nosso tour de Marrocos. E o monumento mais importante de Casablanca é a Mesquita Hassan II, que é uma das maiores mesquitas do mundo. Ela é maior do que a mesquita do Sheikh El Zayed de Abu Dhabi.
tá? Para vocês terem uma ideia, ela fica ali ao lado do mar. O melhor momento para visitar, como vocês estão vendo, é no final da tarde, para pegar as cores do pôr do sol. Uma das outras cidades, extensões que podemos fazer é as cidades de Tanger e de Chefchaouen. Eu vou escrever aqui Chefchaouen. A cidade de Chefchaouen é a Cidade Azul. A Cidade Azul, ela não tem muita história, na verdade, é mais uma cidade, um local para tirar fotos, para passear. Você vai passeando nessas lindas ruas de Chefchaouen, aproveita uma hora e meia dessa cidade, tirando fotos e vendo a alma dessa cidade do interior de Marrocos. Depois temos uma outra cidade, que é a cidade de Ouarzazate. A cidade de Ouarzazate, ela fica bem no sul do país, e como vocês estão vendo aqui, é uma casbah, que ela tem uma cara mais de fortaleza, né? Não, a gente não fala da Medina de Ouarzazate, a gente fala da casbah de Ouarzazate. Em Ouarzazate, ela fica no meio do deserto de pedras também, e em um local onde temos os estúdios de cinema de Marrocos. Eles gravaram muitos filmes nos arredores, exatamente, é o Christian que está falando. Eles gravaram Game of Thrones ali, algumas temporadas da Star Wars também, porque eles têm uma grande variedade de paisagens. Aliás, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de Ouarzazate, e vocês vão ver todas essas paisagens que a cidade tem para oferecer. É geralmente uma visita que fazemos durante meio-dia. Então, Ouarzazate é essa cidade mais afastada, mas que tem um charme enorme. Vale muito a pena visitar essa cidade. Então, basicamente, são essas cidades que vamos visitar durante um roteiro no Marrocos. O básico são essas 4 cidades imperiais, e depois podemos adicionar Casablanca, Chefchaouen e Ouarzazate, além do deserto de Saara, que eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro vamos começar com o roteiro básico. Como montamos um roteiro básico? Esse roteiro básico é um roteiro de 7 dias, combinando todas as cidades imperiais. Chegando em Casablanca, onde geralmente a gente dorme uma noite. Depois, seguimos para a cidade de Rabat. Tá? Rabat, que fica apenas 1h15, 1h30 de Casablanca. E depois vamos visitar então, Rabat, sendo uma das primeiras cidades imperiais que visitamos, e depois combinamos com Meknès e Fez, mais 2 outras cidades que que vamos visitar. Em Rabat, não precisa ficar uma noite, né? Mas se a gente escolher ficar uma noite em Rabat, é melhor ficar também uma noite em Casablanca, é melhor ficar uma noite em Rabat. E no Marrocos, geralmente fazemos tudo de carro, tá? Depois de Rabat, vamos para a cidade de Fez. E no caminho, fazemos uma parada em Meknès, tá? Para visitar essa antiga cidade imperial, além das ruínas de Volubilis, que são essas ruínas do Império Romano que podemos ver aqui. Então, visitamos essas
em Meknès esses dois monumentos. E no final do dia, né, saindo de Rabat, você visita Meknès e Volubilis, e chega no final do dia na cidade de Fès, onde passamos 2 noites, né? Porque você chega no final do dia seguinte tem a visita da cidade de Fès, dorme mais uma noite para seguir para Marrakech. Indo para Marrakech é um trecho bastante longo, são entre 6 e 7 horas de carro, fazendo algumas paradas de conforto. Indo para Marrakech, vamos parar em Ifrane, que é considerada como uma pequena Suíça, a cidade suíça do país, que podemos fazer a comparação com Campos do Jordão, aqui, né? Onde podemos encontrar neve, porque ela fica na região do Atlas, das montanhas. Seguindo também, fazemos uma parada em Beni Mellal, que é uma cidade onde temos uma vista linda para o interior de Marrocos, e no final do dia chegamos na cidade de Marrakech, onde ficamos 2 noites, pelo menos, tá? E o final da viagem, ou a gente sai de Marrakech, de avião, ou a gente volta para Casablanca de carro, para ir de Casablanca, para pegar o voo internacional para voltar para o Brasil. A Lourdes está perguntando sobre a questão de segurança nesses trajetos de carro. O Marrocos é super tranquilo, tá? As estradas geralmente são boas. Obviamente que na parte das montanhas, né, tem bastante curvas, mas eles acolhem milhões de turistas por ano, eles sempre estão refazendo o asfalto, e temos os melhores, né, com a La Sile Voyage, que é o receptivo que eu represento aqui no Brasil, temos sempre os melhores carros. Se o pedido de cotação for feito com antecedência, podemos até pegar carros ou minivans com carregador de celular e com Wi-Fi. E então, esse roteiro que eu acabei de mostrar para vocês é um roteiro básico de 7 dias. E desse roteiro básico, podemos acrescentar outras cidades para ter um roteiro mais completo. Como vai ficar esse roteiro mais completo? Esse roteiro mais completo, eu sempre gosto de começá-lo em Tangier. Por que em Tangier? Porque se você, por exemplo, chegar em Casablanca, pegar um voo para Tangier, tá? Um voo interno, começa por Tangier, você vai conseguir visitar a cidade de Chefchaouen, que é a cidade azul, tá? Então, fica uma noite em Tangier, visita o dia seguinte a cidade de Chefchaouen, para chegar no final do dia em Rabat e visitar também a cidade de Rabat à tarde, tá? Depois, a gente faz exatamente o mesmo roteiro que fizemos no primeiro roteiro, que é Rabat, Meknès, com as ruínas do Império Romano em Volubilis, ao lado de Meknès, e Fès. Depois, a partir de Fès, ao invés de seguir diretamente para Marrakech, vamos para o deserto do Saara. Para ir no deserto do Saara, a gente faz um trajeto de 7 horas, mais ou menos, também com paradas de conforto. Vamos parar primeiro em Ifrane, que é a cidade, o Campos do Jordão, né, a cidade suíça de Marrocos, mas, ao invés de seguir para Marrakech, a gente segue para Erfoud Merzouga, que é a porta de entrada do deserto do Saara, passando por Midelt, que são essas essa paisagem rochosa, né, linda, onde fazemos paradas para tirar algumas fotos e para descansar também um pouquinho. E no final do dia, chegamos na cidade de Erfoud e Merzouga. Então, temos 2 opções para descobrir o deserto do Saara no Marrocos. Ou a gente fica em um hotel, por exemplo, em que os hotéis ficam em Erfoud, vou escrever novamente para vocês aqui.
Erfurt é a cidade onde ficam a maioria dos hotéis. Ali vocês vão fazer alguns passeios no deserto, né? Geralmente para ver o deserto, para ver o pôr do sol, nascer do sol. Tem várias atividades que podemos fazer. Uma outra opção é ficar em um acampamento no meio do deserto. Nesse caso, vamos ficar nos arredores da cidade de Merzouga, que é a cidade que acabei de escrever aqui para vocês. Desculpe, escrevi Merzouga. Merzouga. Ali, se o passageiro escolher ficar uma noite no acampamento, ele vai ficar a primeira noite na cidade de Erfurt, porque chegamos no final da tarde na cidade, e se a gente for para Merzouga, logo em seguida, vai ser bastante cansativo. Então, a nossa recomendação é sair um pouco mais tarde de Fez, aproveita o dia, né, vai tranquilamente fazer esse trecho entre Fez e Erfurt, chega no final do dia para pegar um hotel, para descansar em Erfurt, e dia seguinte seguimos para as atividades no deserto e para acampar no deserto. Um acampamento que eu gosto muito é o Desert Luxury Oasis Camp. Esse é extremamente confortável, bem acessível. Ele fica, para mostrar para vocês como fica um acampamento no deserto, né? Você tem essa parte central, onde à noite eles fazem churrasco, vai ter dança, músicas, é um local, assim, extraordinário, com essas tendas, né? Um hotel bem boutique, e dentro das tendas, vocês têm banheiro privativo, tá? Água quente, porque alguns acampamentos não têm água quente e não têm banheiros privativos. Então, tem que verificar isso com antecedência, tá? E, por exemplo, vou mostrar para vocês, imaginem um grupo chegando ali nesse acampamento e todo mundo tem essa tenda. E no final do dia, vocês ficam no meio, em volta do fogo, contando histórias, né? Ficando ali no meio do nada. E vocês vão depois ver o nascer do sol no meio do deserto o dia seguinte. Kátia, atualmente depende dos acampamentos, obviamente. Geralmente eles acomodam entre 20 e 30 pessoas. Esse é isso mesmo, ele acomoda entre 20 e 30 pessoas, tem até algumas tendas para famílias, por exemplo, esse exemplo aqui, ele vai ter uma cama de casal e uma cama de solteiro, tá? Como você está vendo aqui, na verdade, eles têm 10 tendas, tá, para os hóspedes, mínimo de 2 pessoas por tenda. Pode acomodar até uma pessoa, mas basicamente é isso, entre 20 e 30 pessoas. Depois dessa noite no meio do deserto, seguimos para a cidade de Ouarzazate, onde ficamos uma noite. Por que a gente não vai direto de Merzouga para Marrakech? Porque tem pessoas, às vezes, que querem fazer isso. Entre Erfurt e Merzouga até Marrakech são mais ou menos 11, 12 horas de carro. Então, é melhor esquecer, tá? A parada no meio do caminho é a cidade de Ouarzazate. Então, no caminho, vamos fazer 3 paradas, porque, na verdade, né, a gente não vai ver muito o tempo passar. Uma das paradas é no rio Todra, tá? Com essa linda paisagem, que parece um pouco a paisagem do sul do Brasil, eu não lembro, é o Rio do Rastro, é isso? Que fica no sul do país, onde a gente tem essas estradas assim. Isso, né? Só que ali não tem muita vegetação, ali no Marrocos. Mas Serra do Rio do Rastro, isso. Então, um pouco parecido, né? Essa estrada é um pouco parecida. Então, essa parada é uma das paradas que fazemos. Depois, fazemos uma outra parada, que é na cidade de Kela Emguna,
que é uma oásis no meio do deserto de pedra, onde eles têm uma das maiores produções de rosas do mundo. Tá? Ali o que vocês estão vendo são campos de rosas. Todo ano, no mês de abril, maio, depende do ano, eles têm um festival das rosas. Um festival que dura mais ou menos uma semana, mas podemos visitar também, a gente sempre faz uma parada em algumas lojas, eles fazem os melhores óleos essenciais de rosa, os melhores perfumes com essência de rosas nessa parte do país. E também essa rosa que eles usam para fazer os doces, né? E de Ouarzazate também paramos, até Ouarzazate, fazemos também uma parada em uma outra oásis que se chama Skura. Skura, também uma parada nessa oásis, até chegar na cidade de Ouarzazate, tá? Que eu já mostrei para vocês. E uma noite, você chega no final do dia, né? Depois de fazer esse trecho entre Erfoud e Ouarzazate, descansa. Dia seguinte, pela manhã, a gente visita a cidade de Ouarzazate e vamos seguir para a cidade de Marrakech, finalizando, né, o nosso roteiro, porque Marrakech é a última cidade imperial que não visitamos ainda nesse roteiro, ficando 2 ou 3 noites na cidade de Marrakech, e mesma coisa sobre Casablanca, ou a gente pega um voo de Marrakech para sair do país, para pegar talvez uma conexão na Europa, ou seguimos para Casablanca para pegar o voo da Royal Air Maroc. Então, é isso que eu ia mostrar para vocês sobre o Marrocos. Vou colocar novamente o vídeo, que é rápido, que dura 1 minuto, para quem não viu o vídeo ainda. E, enquanto isso, as pessoas da Escape, né, a Ali e a Andrea, vão voltar aqui na sala. بلادنا ديما هنا، وعلى ما نتلاقاو الجو ديالها مازال غيفاجئ على قلوبنا، بحورها مازال غينتعش بيهم صيفنا، وأرضها مازال غتبقى بخطوريتها تسحرنا. على ما نتلاقاو ألوانها مازال غتبقى زاهية لينا، نجومها مازال غيلمعوا في سمانا، وصحراها مازال غنشوفوا فيها خطواتنا، بناسها مفتخرين وبينا مرحبين، واخا ماشي مجموعين غنبقاو ديما متحدين، وعلى ما نتلاقاو الامل ديما عايش فينا، والمغرب ديما في قلبنا، نبقاو في دارنا، بلادنا ديما هنا، نعيشوها في الموقع، على ما نتلاقاو. Então, obrigado a todas e a todos que participaram da nossa aula hoje sobre Marrocos.